Quem escreveu foi a Fabiana Miguinha. Será que é o sobrenome dela ou é apelido? Miguinha. Esse é sobrenome, né? Gostaria muito de entender, padre, o significado da morte, pois perdi um primo muito próximo. Ele tinha apenas 15 anos, estava cheio de planos para o futuro, com uma saúde excelente, mas um ônibus o atropelou. Agora muitas pessoas falam que a morte é a hora da pessoa. Como posso acreditar que chegou a hora desse jovem que tinha muitos planos para viver? Me dê uma resposta para que eu possa entender melhor tudo isso. Já vou aproveitar e ler outros e-mails que vão na mesma direção, todos esses aqui questionando a respeito do significado da morte. Essa pessoa não se identificou. Padre Fábio, por que existem pessoas que morrem de maneira tão trágica? É falta de Deus? Depois também a Cristina de Carandaí. Padre, se não devemos acreditar em destino, como podemos compreender o que aconteceu com os passageiros do voo 447 da Air France? Padre Fábio, morávamos em um apartamento. Não, isso aqui já é outra questão. Depois eu leio também. Mas essas três pessoas falando a respeito do significado de morrer, né? É interessante, gente, que todas as vezes que nós temos um acidente trágico ou uma morte prematura, a primeira coisa que nos ocorre, né? A primeira coisa que a gente pensa é: será que chegou a hora de morrer dessa pessoa, né? Porque aí muita gente se justifica, porque existe aquela passagem que diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça vai cair sem que haja a permissão dos céus, né? Então a gente acaba compreendendo que o processo da vida e da morte está diretamente ligado a um comando superior, né? Como se Deus estivesse lá arquitetando a vida de todos nós e dizendo: você morre hoje, você morre amanhã. Essa semana eu estava conversando com o Gabriel Chalita e ele fez uma entrevista com o Dorani, que é o arcebispo aqui do Rio de Janeiro. Aliás, um homem de uma lucidez teológica, um homem com uma capacidade muito bonita, além da inteligência brilhante que o Dom Orani tem, é um homem extremamente místico, um homem religioso verdadeiramente, um homem comprometido com o Evangelho. E eu achei bonito o que ele falou, que o Gabriel estava me dizendo. O Gabriel ficou muito encantado com a entrevista, que inclusive você vai ter a oportunidade de assistir no Papo Aberto, que é o programa do Gabriel toda segunda-feira. E o Dorani dizia assim: nós não podemos compreender que Deus nos coloca dentro de um destino, porque a ideia de destino, ela nos aprisiona. Deus não inventou o avião. O avião que caiu não foi inventado por Deus. Tudo isso para dizer, né, de maneira muito simples, muito direta, que se nós nos prendemos a essa ideia de que Deus está comandando todas as coisas e que há uma data para começar e uma data para terminar, nós estamos caindo justamente na ideia de destino. O que eu acho mais trágico no conceito de destino, gente? Quando uma pessoa acredita no destino, ela acaba sendo condicionada e ela perde muito a liberdade de mudar esse destino. Se eu já estou destinado a morrer de maneira trágica, então como é que fica a minha responsabilidade diante da minha própria vida? Não é verdade? Eu particularmente, e não só eu, né, mas assessorado por toda uma teologia, que se você quiser até conhecer o teólogo que eu estudei para a minha dissertação de mestrado, é um espanhol vivo ainda, um homem muito... Ele é de um frescor teológico, um homem que tem uma inteligência brilhante, ao mesmo tempo um homem de Deus. Eu até tive a graça de tê-lo assistindo a minha defesa de mestrado, que é o André Torres Queiruga. Queiruga, ele tem uma obra muito bonita, é um ensaísta, ele escreve muito sobre teologia. Ele tem uma obra muito bonita, um conjunto de livros que falam justamente dessa intervenção de Deus na história. Ele fala de maneira muito bonita da possibilidade de nós reconstruirmos esta imagem de Deus dentro das religiões, livrando desta imagem que muitas vezes nós construímos para o sagrado, de colocá-lo como aquele que está organizando tudo, definindo tudo, sem que salvação, chama-se recuperar a salvação. Queiruga faz uma leitura muito interessante de como o sagrado foi construído ao longo da história. E muitas vezes, nós, quando queremos dar explicações para as realidades trágicas,
quando queremos explicá-las a partir desse conceito de vontade de Deus, nós acabamos construindo uma imagem de um Deus que é terrível e que é até contraditória àquilo que Jesus nos revela sobre ele. Como é que eu posso compreender que Deus é amor e que um Deus amoroso seja capaz de derrubar um avião com 228 pessoas? E Kiruga faz uma interpretação bonita, ele diz assim: se eu, que sou um homem marcado pelo limite do pecado, não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de querer a queda de um avião para matar as pessoas, imagine Deus, que é a fonte de todo amor. Então ele dizia de maneira muito lúcida, muito pertinente, que muitas vezes, na tentativa de explicar as tragédias do mundo, a gente acaba colocando Deus como vilão. E é verdade. Onde é que está a participação humana, a responsabilidade humana em tudo o que acontece? Então é muito mais interessante a gente compreender que a vida é um dom que nos foi entregue. Mas esse dom, ele nos foi entregue sem data marcada. Nós vamos morrer por sermos criaturas, é a condição. Toda criatura morre, todo ser vivo um dia morre. Tudo bem, mas nós não precisamos compreender que a morte é um dia determinado. Que Deus não marcou no calendário dele o dia em que nós vamos morrer. Nós vamos morrer de acordo com as escolhas que nós vamos fazer, porque Deus nos dá essa liberdade. Porque senão, se eu acredito que Deus já marcou o dia da minha morte, cadê a minha liberdade de viver bem, de ter mais qualidade de vida? Cadê? Como é que eu posso compreender que Deus determinou o dia que eu vou embora dessa vida? É bonito compreender que Ele me deu o dom e que agora eu administro o dom. Para Ele não importa quando é que eu vou morrer, quando eu vou deixar de morrer, porque para Deus esse tempo não existe, o tempo existe é para mim. Por isso que é tão difícil muitas vezes falar dessas categorias escatológicas, porque falar de escatologia é falar justamente da ausência de tempo e de espaço. Tudo bem, esse menino foi filho durante 15 anos desta mãe, mas para Deus o que são 15 anos? Então o que a gente pode compreender é que a vida humana, ela é um dom de Deus, mas ela é também administração humana o tempo todo. Eu já falei isso aqui. Eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Significa que eu cuido do dom que Deus me deu. Essa tragédia desse avião, é claro que todos nós nos perguntamos, mas definitivamente eu não coloco a visão, a leitura que eu faço desse acontecimento, definitivamente não é como uma vontade de Deus não, minha gente. O Deus que Jesus nos revelou não derruba aviões não. Deus dá a vida o tempo todo. E tem até aquela velha história, mas digamos que então é um castigo para que não. Mais sob a égide do medo, sob a égide do castigo. O Novo Testamento nos liberta de tudo isso. Essa é a grande diferença do Antigo Testamento para o Novo. No Antigo Testamento você tem uma visão de um Deus vingador, de um Deus tribal, de um Deus guerreiro, mas o Novo Testamento reconstrói toda essa imagem. O Novo Testamento é a revelação que Jesus nos faz de quem é Deus, e Jesus é a hermenêutica de Deus, é a interpretação. Jesus é a própria presença de Deus entre nós, nos contando tudo o que a gente gostaria de ter sabido ao longo da história. Isso é muito interessante. Por isso que Jesus é o aperfeiçoamento do Antigo Testamento, porque ele vem nos dizer por ele mesmo quem é Deus. E ele nos diz então, ele nos ensina através das parábolas, através da sua vida, que Deus é generoso, que Deus é amoroso, que Deus é Pai, que Deus ama. Então eu não posso compreender que uma pessoa que ama seja capaz de derrubar um avião, ainda que fosse para punir alguém que estivesse ali dentro. Pelo amor de Deus, nós não podemos ter essa visão mesquinha. Agora, o grande problema é que quando nós olhamos para a morte, nós não obtemos respostas. Qual é a resposta? Até mesmo os especialistas em desastres aéreos não conseguem entender por que aquele avião caiu. O que a gente sabe é que um avião só cai mediante um acúmulo de erros que vão acontecendo. Um avião não cai por uma razão só.
há um primeiro problema, aquele problema gera um outro, aquele outro gera um outro, aquele outro gera um outro, até o momento que fica insustentável manter uma aeronave no ar. Ou então, até o momento em que aquilo desencadeia um desastre, como foi o acidente da TAM. Tive a oportunidade de conhecer a mãe de um dos rapazes que estava lá dentro, ela é de Recife, e ela estava me dizendo, né, do quanto foi doloroso aquele processo de perder aquele filho. E eu achei interessante porque, diante de um acontecimento como esse, a pessoa pode reagir de maneira... Eu vou ficar revoltada agora porque meu filho morreu. Eu achei bonito porque ela estava lá no meu show no Crédito Carvalho em São Paulo, mas não foi isso que eu percebi naquela mulher. O que eu percebi nela foi uma tristeza profunda, mas compreendida à luz de um jeito certo. A luz que aquela mulher resolveu acender para ver a morte do filho, não é a luz da revolta, não é a luz dessa história de que foi a vontade de Deus. Não, uma compreensão. Foi uma falha humana, uma fatalidade, meu filho estava lá dentro. Mas aí você poderia me dizer, mas Deus então não poderia ter evitado esse acidente? Poderia, mas Deus evita na intervenção humana. O Padre Léo tinha uma compreensão tão bonita disso, né? Pregar sobre isso. Deus faz à medida que nós fazemos por Ele. Até no meu livro, Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, eu reflito demoradamente sobre essa perspectiva da intervenção de Deus. A minha irmã morreu, estava lá dentro de um ônibus, viajando de Belo Horizonte para Recife. Quando estava chegando em Recife, o ônibus tombou. Um objeto pontiagudo, metálico, pesado, que estava sendo transportado no bagageiro ali, de passageiros, dentro do ônibus, caiu em cima dela e perfurou o peito da minha irmã. Morreu na hora. Alguém poderia dizer, sim, mas por que a sua irmã morreu? Foi a hora dela? Não. Foi um motorista que infelizmente negligenciou uma regra que em bagageiros isso é irresponsabilidade. Então Deus age no momento que nós colocamos as coisas certas no lugar certo. Deus vai agir na nossa vida e vai ter a oportunidade de mudar o percurso dos fatos quando a nossa consciência se ilumina para aquilo que é certo. Gente, nós não podemos negligenciar que a ação humana, ela é divina também nesse sentido. Se eu passo e vejo uma pessoa morrendo de fome na rua, e eu só olho e falo, oh meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, mas não faço nada por ela, Deus não pode matar a fome dela concretamente como eu posso. E é disso que o Queiruga fala. Ele diz que quando nós não agimos, quando nós não fazemos, quando nós não tomamos a iniciativa, Deus perde a oportunidade de fazer. E ele tem razão. Ele tem toda a razão quando ele nos diz que a salvação do outro passa também pela minha responsabilidade. Eu sou como Deus em pequenas medidas. E eu faço esta ação de Deus acontecer na vida mediante o meu trabalho. A minha ação, ela atualiza a presença de Deus no mundo. Agora, se a gente quiser justificar todas as tragédias humanas como sendo vontade de Deus, chegou a hora, a gente não pode fazer nada, então a gente vai realmente cruzar os braços. Eu particularmente fico muito incomodado, porque geralmente existem algumas pessoas que vivem uma espiritualidade tão desencarnada, que tudo aquilo que elas fazem de bom foi Deus que fez. Tudo aquilo que elas fazem de ruim foi o diabo que fez. Então o que ela fez nessa história? Então a gente precisa compreender que o bem que a gente faz tem origem em Deus. Não há absolutamente nada do que eu faça de bom que não tenha sido
eu realizo ações que são muitas vezes irresponsáveis, quando eu não meço as consequências, justificar uma tragédia humana, para entender uma tragédia humana e dar resposta a uma tragédia humana, eu faço propaganda negativa contra Deus. Isso aumenta o ateísmo no mundo. Ninguém vai se prostrar de joelhos diante de um Deus que derruba aviões. E os familiares dessas 228 pessoas? Como é que elas ficam diante de Deus se elas tiverem que acreditar que foi Deus que derrubou esse avião? Muito melhor pensar, gente, é muito mais maduro pensar que infelizmente o acidente aconteceu e que agora Deus está do nosso lado para que a gente possa recomeçar a nossa vida, nos dando sustento para isso. O Rubem Alves diz de maneira tão bonita, né? Que um texto dele, que outro dia eu vi um trechinho, ele fala assim: o que me fascina em Deus é isso, eu saber que Deus sofre comigo, por isso nós somos apaixonados uns pelos outros. Quando a gente sabe que Deus é capaz de chorar a nossa desgraça com a gente. Assim como um pai gostaria de ter evitado o acidente do filho, mas não pôde por quê? O pai não podia entrar no coração do filho e viver por ele. O pai orienta: meu filho, não corra. Meu filho, não faça. Esse é o papel do pai na vida do filho. Mas ele não tem como tomar o volante e dirigir por ele. A mesma coisa Deus. Ele nos diz a palavra, ele nos orienta, ele nos pede. Agora, na hora que a gente vai viver, se a gente faz errado, depois seria muito imaturo a gente colocar a culpa nele. Quando um filho morre no trânsito, a culpa não é do pai. Porque o pai certamente orientou e disse e pediu. Agora, se ele não acatou o que o pai pediu e fez tudo errado, nós já não temos mais como mudar essa história. Então, está vendo que existe um limite para a ação de Deus? O limite da ação de Deus está justamente no momento em que o que é humano se recusa a fazer o que Deus inspirou. E toda vez que nós negligenciamos esta dimensão divina da vida, a nossa vida fica trágica.